Deixe o seu like se gostar do conteúdo e a sua mensagem, o seu recado para nós será muito bem-vindo nos comentários, tá bem? Vamos então ao texto de hoje e o artefato arqueológico que vai ajudar a explicá-lo. O texto que eu queria ler para vocês aqui está no livro de Esdras. É um livro pouco conhecido da Bíblia, pouco estudado, mas tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias têm um significado muito importante para a história dos hebreus, ou do judaísmo de modo geral. O livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Este decreto de Ciro é muito importante, mas para explicar a importância dele eu tenho que voltar um pouquinho no passado aqui. Você sabe que nos tempos bíblicos, nos tempos dos reis, houve uma ruptura entre o reino do norte dos hebreus e o reino do sul. O reino do norte ficou com o nome de Israel e a capital seria Samaria, e o reino do sul ficou com o nome de Reino de Judá e a capital seria Jerusalém. Esta ruptura aconteceu após o reinado de Salomão, quando seu filho Roboão assumiu o governo. Então teve Roboão governando em Judá e Jeroboão governando o norte. Havia muitas brigas entre ambos os reinos. Eram tribos de Israel que agora brigavam entre si. E o reino do norte se ajuntou com impérios pagãos para destruir Judá. Judá, por sua vez, ao contrário de confiar no Senhor e ser fiel, preferiu fazer aliança com os assírios, que eram pagãos também. Os assírios destruíram o norte em 722 a.C., e o sul ficou agora vassalo da Assíria como um pagamento perpétuo de valor pelo que eles haviam feito. E o sul também pecava contra Deus, desviando-se da aliança, quebrando a aliança, desviando-se dos mandamentos. E uma das coisas que o sul fez foi cometer muita idolatria. Então, depois de um tempo, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse e não apenas destruísse o sul, mas levasse muitos dos seus filhos para o exílio. E Nabucodonosor teve pelo menos 3 incursões em Jerusalém. Não todas elas pessoalmente, mas pelo menos 3 vezes nós temos um indicativo bíblico dos babilônios chegando a Jerusalém. Uma foi em 606 ou 605 a.C., onde uma primeira leva de judeus foi transportada para serem escravos na Babilônia. Foi nessa leva, provavelmente, que foram levados para lá Daniel e seus companheiros, o profeta Daniel, do livro que está no Antigo Testamento. A segunda intervenção foi em 597, quando novamente os babilônios vieram, o rei foi trocado, e você tem uma terceira intervenção em 587 a.C., alguns colocam 586, quando o templo de Jerusalém foi arrasado, destruído. Na arqueologia nós temos algumas questões com essas 3 intervenções dos babilônios, mas disso eu falarei numa outra oportunidade. O fato é que o povo de Israel permaneceu cativo da Babilônia por 70 anos, isto cumprindo uma profecia de Jeremias, que disse que devido às atrocidades espirituais do povo, Deus permitiria que eles fossem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. Mas depois dos 70 anos, Deus levantaria alguém para levantar o templo, para reconstruir o templo, para trazer o povo de volta à sua terra. O profeta Daniel viveu durante esses 70 anos da opressão. Mas o livro de Esdras conta como foi o fim dos 70 anos, quando se cumpriu a palavra de Deus a Jeremias, que Deus traria alguns para reconstruírem. Aqui nós não estamos mais
na hegemonia dos babilônios, quem dominava o mundo eram os persas. Só para você ter uma noção, os persas hoje seriam os iranianos, o Irã. Eu estive no Irã e eu visitei pessoalmente o túmulo do rei Ciro, que é mencionado aqui, tá certo? E o artefato arqueológico... Então tá na hora agora de você, se gostar desse conteúdo, deixar o seu like, curtir, se inscrever no canal, tá certo?